Bom dia, meninos. Então, hoje nós estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa e hoje nós temos esse assunto muito interessante, muito empolgante, que é poemas. Como nós já falamos bastante nas aulas anteriores sobre poemas e poesia, que poesia é essa arte de trabalhar com as palavras, de usar as palavras para despertar nossas emoções, desperta as nossas memórias. Então, de certa forma, o que nos torna seres especiais, seres racionais, são essas memórias, essa capacidade de criar cultura, de criar arte. Né? A linguagem é um dos grandes diferenciais. A partir do momento que o ser humano conseguiu desenvolver a sua linguagem, começou todo o processo de evolução. Então, a nossa linguagem é o que faz muita diferença na nossa vida, na nossa convivência com as outras pessoas, na nossa aprendizagem sobre tudo, como pessoa, aprendizagem sobre a vida, como o mundo funciona. E essa linguagem, essas formas de expressar, está muito presente na nossa vida através do poema e da poesia. Nós vamos ver aqui no texto, na definição. Poema é uma obra literária que pertence ao gênero poesia, cuja apresentação pode surgir em forma de versos, estrofes ou prosa. Mas aqui vamos entender que a poesia pode surgir em forma de poemas, que é em forma de versos e estrofes, ou a poesia pode também ter em texto em prosa. Então, com a finalidade de manifestar sentimento e emoção. Então, a poesia pode estar no poema, ou pode estar em qualquer outro texto, porque o poema é aquele texto escrito em versos, que geralmente cada verso é só um pedacinho da linha, porque um outro texto em prosa é igual esse texto aqui, por exemplo, que nós estamos falando sobre o poema, ele vai até o final da linha e divide em parágrafos, aqui um parágrafo, aqui outro parágrafo, aqui outro parágrafo, e vai até o final da linha, volta aqui no início. E o poema é tudo retinho, tudo alinhadinho, e cada verso vai até só um pedaço da linha e já passa para baixo, que é dividido cada verso. Cada verso é como se fosse uma frase, que vai dividir, porque o poema se preocupa também muito com o ritmo e com a sonoridade das palavras, e com a aparência do jeito que é escrito também. Mas a poesia é essa coisa que desperta a nossa emoção, que faz a gente achar que é um texto bonito, que é agradável de ouvir, que trabalha com as palavras, que tem sentido figurado. Então, em qualquer tipo de texto, em prosa, pode ser um conto, um romance, uma novela, uma crônica. Então, qualquer tipo de texto, às vezes um tipo de texto narrativo, ou de teatro, ele pode vir com muita poesia. E geralmente, nos textos de documentos, por exemplo, textos de leis, ou de artigo de opinião, de notícia, aí não pode vir com muita poesia, porque tem que ser uma coisa bem real mesmo, que todos entendam ao mesmo tempo. Mas os outros tipos de textos, publicidade também, propaganda, tem muita poesia. Mas aqui nós estamos falando da poesia que é presente no poema. Então, um poema possui extensão variável. Quer dizer, pode ser extensão é o tamanho, pode ser um poema bem curtinho ou pode ser um poema muito longo. Tem alguns poemas que tem só 3 ou 4 versos, só uma estrofezinha. E tem outros que às vezes é o livro inteiro, uma narrativa inteira, e tudo escrito em forma de poema. Tem os poemas épicos que nós vamos ver daqui a pouco. Então, o poema possui extensão variável e ao longo do texto expõe temas variados, em que há enredo e ação, escritos através de uma linguagem que emociona e sensibiliza o leitor. Então, o poema é sempre escrito com uma linguagem que emociona e sensibiliza o leitor. O texto poético
tem uma forte relação com a música, a arte e a beleza. Então, como nós falamos, né, a poesia sempre tem a ver com a arte e a beleza. A poesia presente no texto é o componente que distingue o poema. Existem vários poemas que foram convertidos em canções, porque foi acrescentada música. Então, como eu já disse na aula anterior, toda letra de música é um poema. Então, é um poema que foi musicado, que foi feito para cantar. Então, ser cantado e com os instrumentos acompanhando. Então, geralmente se apresenta em forma de versos e estrofes com rima e ritmo, principalmente os poemas que são transformados em canções e músicas. Esse aqui é mais presente a rima e o ritmo. A prosa poética tem um caráter de poesia devido ao efeito emocional provocado pela linguagem. Então, como nós falamos, a parte da contos, crônicas, romances, que é considerado uma prosa poética, é quando trabalha muito esse efeito emocional provocado pela linguagem, aí, pela a forma de escrever bem poética, bem emocionante. As características do poema são os versos, a métrica, as estrofes, as rimas e o ritmo. Então, os versos nós já falamos, cada linha do poema, cada frase que vem em uma linha. As estrofes é como se fosse cada parágrafo, cada conjunto de linhas, aí tem espaço em branco, depois vem outro, então aqueles pedacinhos do poema são chamados de estrofes. A métrica, quando nós falamos de métrica, nós estamos falando de quantidade de sílabas de cada frase, de cada verso. Então, principalmente quando a gente está falando de música, letra de música, essa métrica tem que ser muito bem trabalhada. Então, a quantidade de sílabas tem que ser rigorosamente trabalhada. Por exemplo, se você resolve fazer uma paródia de uma música, aí você tem que contar quantas sílabas tem o verso da letra da música para criar a sua nova versão da paródia com palavras que tenham o mesmo número de sílabas. Então tem que ser do mesmo jeito. Assim, se terminou com a sílaba tônica, com a sílaba mais forte, tem que ser uma palavra que termina com a sílaba forte do mesmo jeito. Se terminou com a sílaba mais fraca, tem que ser uma outra que termina com a sílaba fraca do mesmo jeito, para acompanhar o ritmo. Então, o ritmo é isso. A questão dos sons das palavras, da sílaba forte, da sílaba fraca, que vai dando o ritmo do poema na hora de ler e declamar, ou na hora de cantar. As rimas são os terminados com os sons iguais. Então, assim, por exemplo, efeito emocional, vem aí, pessoal, esse efeito emocional, que em toda a extensão, não só no estado, mas a nível nacional. Então, você vai fazendo as rimas, quer dizer, as palavras que vão terminando com o mesmo som. Então, o efeito provocado, lá no seu povoado, vem aqui e estuda um bocado. Então, vamos tendo as rimas aí, os sons terminados iguais. Então, nos poemas nós encontramos os versos, a métrica, que é a quantidade de sílabas, as estrofes, que é o conjunto de versos, de linhas, as rimas, que os sons que terminam, que são os iguais ou bem parecidos, as palavras, e o ritmo, que é o som das palavras, e principalmente essa combinação de sílaba forte e sílaba fraca. Então, logo, os agrupamentos dos versos são as estrofes. A métrica é representada pelo número de sílabas presentes em um verso. A rima pelos resultados de sons iguais no meio ou final dos versos. E o ritmo dando o tempo correto das frases. Então, o som, a maneira de ler o som das palavras e, como eu disse, essa questão da sílaba forte, sílaba fraca, que vai dando essa entonação, o jeito de ler as palavras. Então, a palavra poema deriva do verbo grego
poem, que significa fazer, criar e compor. Então, significa fazer, criar e compor. Então, o poema é sempre alguma coisa que a gente vai criar, que a gente vai compor. A literatura grega teve grande importância nas composições literárias de várias épocas e culturas. Na Antiga Grécia, na Grécia Antiga, todas as produções literárias, os poemas de Homero, presentes nas obras Ilíada e Odisseia, são considerados os primeiros grandes textos épicos ocidentais. Então, os poemas de Homero. Homero é um dos poetas mais famosos da antiguidade, e escreveu os livros Ilíada e Odisseia. Então, esse Ilíada e Odisseia, eles contam em forma de poemas assim, a formação do povo grego, né, as grandes lutas, as grandes guerras, e no meio dessa história vai falando toda a dos deuses gregos e a mitologia grega. Né? Então, vai misturando realidade com mitologia, fala das revoluções, das guerras, dos grandes feitos do povo grego, mas de uma forma bem misturada com a mitologia grega também. Mas que fala de textos épicos, né, que nós vamos ver daqui a pouco. É assim, um poema épico é porque fala assim, de grandes feitos, né, de grandes aventuras, de grandes conquistas. Geralmente fala de guerras, de heróis, de lutas grandiosas, e são textos narrativos que contam história em forma de poema. Mas são textos épicos porque são grandes conquistas, grandes lutas, são coisas grandiosas, por isso fala que é épico. O poema lírico, que era assim designado por ser cantado ao som da lira. Poema lírico é feito para ser cantado ao som da lira, instrumento musical. Então a lira é um instrumento musical, né, parecido com um violão, um arpa, um instrumento de corda, que o poeta, o cantador, como se chama, lá na época da Idade Média, então sempre tinha aquele menestrel lá que ia e criava as canções. Né? Então, quando tinha assim, algum cavaleiro, algum soldado, alguém que se destacava, ele criava aquelas canções e ia cantando, né? Fazendo aqueles poemas cantados. Então, por isso fala que é o poema lírico. Né? Então, originou o gênero de arte hoje se entende como lírico. Então, é o poema que fala de sentimentos, de emoções, né? Mas que foi feito para ser cantado. Né? Então, os poemas dramáticos eram escritos em forma de verso para serem encenados. Então, quando falamos de drama, estamos falando de teatro. Então, poema dramático é aquele escrito para ser dramatizado, né, para ser representado em teatro. No Brasil, alguns dos poetas ou poetisas mais famosos são Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, Clarice Lispector e Ferreira Goulart. Tem uma infinidade de outros, né? Podia ficar aqui horas e horas falando listas de nomes. Mas esses se destacam bastante. Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, Clarice Lispector e Ferreira Goulart. Né? Então, Vinícius de Moraes tem muitas músicas muito famosas, Aquarela, tem as borboletas, né, tem uns poemas muito famosos, né, sonetos de amor total, de repente, não mais que de repente, ou que seja eterno enquanto dure. Clarice Lispector tem muitos poemas, além de poemas, ele tem a prosa poética, né, tem uns contos escritos de forma com muita poesia, muitos poemas do Ferreira Goulart, e também com poemas em português, Fernando Pessoa. É um dos poetas mais reconhecidos em todo o mundo. Então, Fernando Pessoa também são poetas muito famosos que têm uma obra muito interessante, uns poemas muito bons. Nós chamamos de clássicos, porque tem coisas que foi escrito há 100 anos, há 200 anos atrás, mas continua muito interessante até hoje.
Então vamos ver aqui algumas atividades sobre o texto. Então temos aqui, sobre o gênero textual poemas, estão corretas as seguintes afirmações. Então vamos ver. Poema é uma obra literária que pertence ao gênero da poesia, cuja apresentação pode surgir em forma de versos, estrofes ou prosa, com a finalidade de manifestar sentimento e emoção. Então foi exatamente isso que nós vimos aqui, né? Poema é uma obra literária que pertence ao gênero da poesia, cuja apresentação pode surgir em forma de versos, estrofes ou prosa, com a finalidade de manifestar sentimento e emoção. Então, essa uma está certa, né? Um poema possui extensão variável ao longo do texto, expõe temas variados em que há enredo, ação, escrita através de uma linguagem que emociona e sensibiliza o leitor. Isso também está de acordo com o texto, né? Um poema possui extensão variável ao longo do texto, expõe temas variados em que há enredo, ação, escrita através de uma linguagem que emociona e sensibiliza o leitor. Esse também está certo, está igual ao texto. Tá. Geralmente se apresenta em forma de versos, estrofes, rima e ritmo. Né? Esse aqui nós vimos que está igual ao texto. A poesia não é exclusividade do poema. Ela é uma atitude subjetiva que pode estar nas mais variadas manifestações artísticas. Né? Então, aqui nós nem sei, acho que aqui não fala no texto, né? Mas aqui está falando, né? Então, a poesia apresenta, mas aqui a gente fala, né? Então, poema é uma obra literária que pertence ao gênero da poesia, né? Então, aqui está falando que a prosa poética tem o caráter de poesia devido à linguagem, pela linguagem de efeito emocional provocado. Então, nós falamos aqui, né? Cadê? Nós também encontramos lá que é aqui. O texto poético tem uma forte relação com a música, a arte e a beleza. Né? Então, nós, sim, no texto não está exatamente igual, mas nós vimos que fala que a poesia pode vir em outros textos, não só no poema, que é uma atitude subjetiva que pode estar nas mais variadas manifestações artísticas. A atitude subjetiva, o que significa? Falando de emoção, né? Então, aqui, ó, que emociona e sensibiliza o leitor. Então, apesar de não estar exatamente igual ao texto, mas no texto dá para a gente confirmar que essa aqui também está certa. Então, temos 1, 2, 3 e 4. Então, aqui nós temos essa opção, né? Todas estão corretas. Né? Então, a resposta seria a letra A. Então, a gente vai vendo aqui, né? Confere aqui cada uma, né? E descobre que a resposta é essa aqui. Todas estão corretas. Então, vamos ver aqui. Complete as lacunas com as palavras dos quadros. Versos, métricas, estrofes e rimas. Então, é um agrupamento de versos. Então, o que é um agrupamento de versos? Nós temos as estrofes, né? Estrofes é o agrupamento dos versos. É o resultado de sons iguais no meio ou no final dos versos. Então, nós temos as rimas, né? Então, aqui nós temos as rimas. É representada pelo número de sílaba presente em um verso. Número de sílaba, lembramos de métrica, né? São cada linha do poema que forma a estrofe. Cada linha nós lembramos de versos. Né? Então nós vimos aqui cada uma das partes do poema. O que é estrofe, rima, métrica e verso. Então, mediante o estudo feito sobre o poema, numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Significado do verbo grego poem. O que significa poem? Que deu origem à palavra poema. Fazer, criar, compor. Né? A gente lembra de ver isso lá no texto. Então aqui nós temos a letra A. Gênero épico. O que é o gênero épico? Né? O texto narrativo, com coisas grandiosas. Então, é um poema narrativo que conta ações imponentes, principalmente as civilizações antigas europeias, como é o caso da produção poética, como Ilíada, Odisseia e Homero. Então, isso está escrito aqui no texto. Né? Então, os poemas Homero presentes na obra Ilíada até são considerados os primeiros grandes textos épicos ocidentais. Então, temos aqui o gênero épico. Né? Gênero lírico, é o poema para ser cantado e tocado à lira.
Esse aqui é bem fácil, porque o próprio nome fala, né? Poema lírico que era assim designado por ser cantado ao som da lira, instrumento musical. Aqui nós temos a letra C. O gênero dramático, dramática é de dramatização, de teatro. Né? Os poemas dramáticos eram escritos em forma de versos para serem encenados. Aqui nós temos a letra B. Muito bem, então nós vimos o que é o gênero épico, lírico e o dramático. Viu? Então, cite os nomes de alguns poetas brasileiros mais populares e o nome do poeta português mais famoso do mundo, de acordo com o texto. Então aqui está muito fácil, né? É só copiar isso aqui, né? Lá naquela questão 4. Né? No Brasil, alguns poetas ou poetistas mais famosos são Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, Clarice Lispector e Figueiredo Goulart. E o poema em português, que é de Portugal, um dos poetas mais conhecidos de todo mundo é Fernando Pessoa. Né? Então nós temos aí a resposta do número 4. Né? Então agora nós vamos ler o poema aqui para responder as questões 5 a 10. Então temos aqui o poema O Bicho, de Manuel Bandeira. O poeta Manuel Bandeira também é um outro poeta muito famoso aqui brasileiro. Né? Tem muitos poemas muito interessantes. Então ele fez aqui o poema O Bicho. Né? Então esse poema, O Bicho, ele faz aqui uma crítica social. Né? Então ele vê um problema social e tal. Como nós vimos na linguagem figurada e os poemas, sempre é uma coisa representando outra. Né? Então, ele vê uma situação, mas para representar uma situação toda. Se ele está falando do bicho que ele viu no pátio, mas está falando de todos que convivem nessa situação, está falando de um problema social no geral, né, que tem que chamar atenção para isso. Então temos aqui o bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Né? Então nós vimos aqui, né, que ele viu alguém catando comida e com aquela voracidade, né, com aquela fome exagerada, com na boca, aquele desespero, como se fosse um animal irracional comendo. Né? Então não examinava nem cheirava, engolindo com voracidade, né, aquela fome exagerada. Então ele vai fazendo uma gradação aqui, né, vai negando. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Então, assim, uma pessoa que estava naquelas condições terríveis de desumanidade, como se naquele momento estivesse deixando de ser humano. Então, é uma situação muito triste, é uma situação social que a gente tem que pensar sempre, que infelizmente é muito real, acontece demais. Então, Manuel Bandeira escreveu isso lá em 1925, 1926 até 1930 por aí. Então, nós vimos que tem aí praticamente 90 anos atrás e até hoje mesmo 90 anos depois, ainda é muito comum isso. Né? Graças a Deus aqui em Paranaguara não tem tanto, apesar de ter muitas pessoas que realmente passam necessidade, mas nem tanto. A gente não vê nas ruas isso acontecer. Mas infelizmente em toda cidade grande até hoje é muito comum aquelas pessoas que procuram comida no lixão, as pessoas que ficam nas ruas esperando encontrar algum resto de comida. Então, infelizmente, é muito comum a gente ter isso. Né? Então, a gente vai em algumas cidades grandes, não todas, mas tem algumas que tem muitas pessoas, moradores de rua e principalmente crianças. E, lamentavelmente, até hoje ainda acontece essas coisas. Então, a gente tem que estar sempre fazendo o possível para ajudar os outros e lutar contra essas barbaridades, essas injustiças sociais. Então, vamos ver o que pergunta aqui o texto. Né? Qual é o assunto do texto? Está falando da imundície do pátio? Não, esse não é o mais importante. Um bicho faminto? Também não. A comida que as pessoas jogam fora? Também não.
a triste situação de uma criança abandonada na rua com fome. Esse sim é o assunto do texto, né? Porque apesar de ele citar imundício do pátio, citar um bicho faminto, ele cita a comida jogada fora, mas o tema principal, o assunto principal é a triste situação de uma criança abandonada na rua com fome. Que nem sempre é criança, né? Às vezes é adolescente ou adulto também. De qualquer forma, é sempre uma situação muito triste. Então, a expressão meu Deus significa que o autor, quando ele expressou meu Deus, o que aconteceu? Né? Alegrou-se com a cena? De jeito nenhum. Né? Ficou indiferente? Também não, porque ele até escreveu um poema, no tempo que ele ficou chocado. Ele solucionou um problema social? Também não, porque apesar de ele ter ficado chocado e feito um poema com uma certa forma denunciando o problema, ele não pôde fazer nada naquele momento para resolver. Ele ficou chocado com o espetáculo. Né? Então, ele ficou chocado com aquilo. Né? Então, esse meu Deus indica que ele ficou chocado, ele ficou assustado com aquilo. Né? Então, a intenção do autor ao usar a palavra bicho parece que procurou chamar a nossa atenção para os animais do lixo. A história é mesmo sobre um lixo? O homem se viu reduzido à condição de animal? Ou o homem deve ser tratado como animal? Então, o homem deve ser tratado como animal de jeito nenhum. Né? A história é mesmo sobre um lixo? Também não. A história é sobre uma pessoa, né? Que estava lá no lixo. Então, procurou chamar a nossa atenção para animais do lixo? Não. Né? Por causa dessa palavra animais. Né? Porque ele procurou chamar a nossa atenção para as pessoas que estavam procurando comida no lixo, não animais do lixo. Então, nós temos o homem se viu reduzido à condição de animal. Por isso que ele usou um bicho. Eu vi ontem um bicho. Porque não era um bicho. Mas, infelizmente, lamentavelmente, aquele homem, aquela pessoa, estava reduzida à condição de animal naquele momento. Né? O que não deveria acontecer e o que alguma coisa deve ser feita para mudar isso. Então, nós temos aqui a letra C. Né? Então, número 8. Mike D.O.F. O que motivou o bicho a catar os restos foi. Então, qual o motivo? Né? O que motivou o bicho a catar os restos foi a própria fome? Sim, isso aqui é verdadeiro. Né? Realmente foi a própria fome. Né? Foi por causa da fome que ele foi lá. Foi por causa da imundície do pátio? Não, isso não é verdade. Porque o pátio podia estar imundo tanto que for. Se não tivesse ninguém passando fome, não ia lá. Porque sentiu o cheiro de comida? Também não, essa é falsa, porque aqui está falando que ele nem sentia cheiro, porque lá no poema fala, né, não examinava e nem cheirava, então ele não estava importando com o cheiro, ele viu que é comida e estava comendo, por causa da fome. Porque era uma criança abandonada em situação de rua? Isso aqui é verdade, porque era uma criança ou uma pessoa abandonada em situação de rua. Então esse poema apresenta um fato, uma opinião, uma descrição, um tirinho não, porque é só um texto escrito, né? Não tem desenho. Uma descrição? Também não, porque ele não está fazendo uma descrição detalhada. Citou algumas características, mas não chega a ser uma descrição. É uma opinião? Também não. Ele falou indiretamente, ele não mostrou uma opinião, um fato. Ele realmente mostrou um fato, apesar de ser de forma poética, um pouco indireta, mas mostrou um fato. Né? Tinha alguém catando comida, comendo coisas do lixo, como se fosse um bicho, um animal lá de rua. Então isso era um fato que ele viu acontecer e relatou. Então esse poema serve para distrair? Não. Informar sobre um acontecimento? Também não. Apesar de ele estar denunciando, mas a intenção não era informar como notícia. Informar sobre a vida de uma criança abandonada na rua também não era essa a intenção. Partilhar um sentimento. Por quê? A intenção do autor era muito mais partilhar um sentimento, provocar esse sentimento de revolta e essa vontade de fazer alguma coisa para mudar essa realidade, para ajudar essas pessoas. Então a intenção dele não é informar, porque se fosse informar, ele teria falado, né, lá na rua tal, tal dia, em tal cidade, ia falar onde que é para alguém ir lá e confirmar. Mas ele não citou
um endereço, por exemplo, ou uma data, porque ele está falando no geral, esse é um fato para representar a situação do geral que deve ser combatida. Então não estava informando uma coisa diretamente, ele queria partilhar um sentimento, porque se fosse informar sobre alguém, ele teria lá a data, o local, com qual cidade, qual endereço onde estava acontecendo isso. Então era partilhar um sentimento. Então é isso aí, né? Nós vimos aqui um exemplo de poema, O Bicho, do Manuel Bandeira, e assim nós temos uma infinidade de poemas que fazem parte da nossa vida o tempo todo. Né? Então, são as atividades que nós temos lá na apostila 6, que vocês vão fazer a correção. E depois tem aqui esse outro poema, A Corrida da Vida, do Braulio Bessa, né? Muito interessante, mas nós vamos ver esse poema na próxima aula. Então, por enquanto, vocês vão corrigir essas atividades do texto Poemas e depois do texto do poema O Bicho. E esse aqui da Corrida da Vida e o portfólio vamos falar na próxima aula, no próximo vídeo. Então, esse aqui é a nossa reflexão, nossas atividades sobre poemas. Espero que vocês tenham entendido e que vocês realmente comecem a gostar de ler poemas, que isso nos enriquece muito, é uma leitura muito interessante. Então, por hoje é só isso. Uma boa aula, boa atividade. Até a próxima.